Senhor, eu posso papar com você? A pergunta pegou Jaime de surpresa. Não era comum alguém parar na mesa dele, muito menos uma criança. Ele ergueu os olhos incomodado. Cadê sua mãe? Mas o que ela disse em seguida fez ele franzir a testa. E pela primeira vez em muito tempo, perdeu completamente o apetite. No dia seguinte, ela voltou. E no outro, também. Até que um dia, ela veio com a mãe. E quando Jaime a reconheceu, o mundo dele simplesmente parou, porque tudo que a menina contou sobre a mãe agora fazia sentido. E a vida dele mudou para sempre. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Aqui cada história é um refúgio. Enquanto o mundo insiste em ser difícil, a gente escolhe contar histórias que fazem bem. Eu quero mandar um abraço para Irineia, de Limeira, São Paulo, para Antônio Justino de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, e para Maria Lúcia de Butari, Ruanda. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Agora, vem comigo, que a nossa história vai começar. Jaime Stefanelli não era um homem de conversa. Era um homem de números, de metas e de resultados. Aos 42 anos, havia construído do zero o Grupo Stefanelli, uma das maiores empresas de logística do interior de São Paulo, com sede em Campinas e filiais espalhadas pelo país. Seu escritório ficava no 18º andar de um prédio de vidro que brilhava no centro da cidade, e de lá ele enxergava tudo: o trânsito, os telhados, as formigas humanas andando pela calçada lá embaixo. Mas ele nunca havia se perguntado como era estar lá embaixo. Todo dia, ao meio-dia, Jaime descia os 18 andares, atravessava a rua com passos firmes e decididos e entrava no restaurante Terraço Bom, um lugar discreto com mesas do lado de fora, cobertas por um toldo verde desbotado. Ele sempre pedia a mesma coisa: frango grelhado com arroz, feijão e salada sem tempero. Sentava sempre na mesma mesa, a do canto de frente para a calçada. Nunca olhava para os lados. Nunca cumprimentava ninguém além do garçom Nilson, que depois de 2 anos já sabia o pedido de cor. Era um homem de rotina, e a rotina era o jeito que ele tinha de manter o mundo sob controle. Naquela terça-feira de outubro, o sol batia forte em Campinas. O céu estava azul, limpo, e os pássaros cantavam lá no jacarandá da calçada, em frente ao restaurante. Um canto miúdo e alegre que não combinava nem um pouco com a cara fechada de Jaime. Ele havia recebido pela manhã um relatório ruim sobre a produtividade do setor administrativo e estava com a testa franzida e os olhos fincados na tela do celular, o garfo parado no ar. Não viu, portanto, quando uma menina de 5 anos apareceu do nada e parou bem do lado da sua mesa. Ela era pequena, loira, com os cachinhos dourados que o vento da tarde embaraçava sem dó. Tinha olhos azuis, azuis de verdade, azuis como o céu daquele dia, e usava um vestidinho florido, um tamanho maior do que o corpo miúdo que ela tinha. Ficou parada ali, os pés juntos, as mãozinhas apoiadas na beira da mesa, olhando para ele com uma seriedade que era quase engraçada em alguém tão pequeno. Jaime só percebeu a presença dela quando ela falou: "Senhor, eu posso papar com você?" Ele ergueu os olhos devagar, como se não tivesse certeza do que tinha ouvido. Olhou para a menina, olhou ao redor, procurando algum adulto responsável. Não havia ninguém por perto. "O quê?" ele disse com a voz seca que usava para cortar reuniões ao meio. "Papar." Ela apontou para o prato com um dedinho comprido. "Eu tô com fome." Jaime pousou o celular na mesa, franziu as sobrancelhas grossas. "Cadê sua mãe?" A menina deu de ombros com uma naturalidade que desarmava qualquer um. "Trabalhando? Minha mãe só trabalha. Todo dia ela trabalha. De manhã, de tarde, às vezes de noite também." "E quem está com você?" "A tia Dorinha." Ela apontou para a loja ao lado do restaurante, uma papelaria pequena com a porta aberta. "Ela está atendendo um cliente.
Ela falou para eu ficar aqui na calçada, mas tô com fome agora. Vai lá dentro e pede alguma coisa. Não tenho dinheiro, então espera sua tia terminar. A menina olhou para ele com aqueles olhos azuis sem piscar nenhuma vez. E havia naquele olhar uma mistura de fome de verdade e de uma dignidade miúda que nenhuma criança de 5 anos deveria precisar ter. E então, antes que ela falasse mais uma palavra, a barriga dela roncou, alto, bem alto. A menina abaixou os olhos para o próprio estômago com uma careta tão séria e tão indignada com aquele barulho inoportuno que Jaime quase sorriu. Quase. Como você se chama? Ele perguntou, sem saber direito por que estava perguntando. Isabela. Mas todo mundo me chama de Bela. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois chamou o garçom Nilson com um gesto curto. Traz uma marmita fechada para essa menina. Frango, arroz e feijão. Bela abriu um sorriso que tomou o rosto inteiro dela, dos cachinhos até o queixo. Com farofa tem? Com farofa tem, ele disse, e virou o rosto para o celular de novo, fingindo que aquilo não havia acontecido. Quando a marmita chegou, Bela a pegou com os 2 braços, disse "Muito obrigada, senhor", cheio de sinceridade, e foi direto para a papelaria. Jaime a viu ir pela calçada, a marmita quase maior do que ela, os cachinhos balançando ao vento da tarde. E por uma fração de segundo sentiu alguma coisa que não sabia nomear. Depois voltou para o relatório e fingiu que havia esquecido aquela cena completamente. No dia seguinte ele estava na mesma mesa, na mesma hora, quando ouviu passos miúdos na calçada. Ergueu os olhos antes mesmo de querer erguê-los. E lá estava Bela, com um vestidinho azul, os cachinhos presos num rabinho torto e as 2 mãozinhas fechadas na frente do corpo com a seriedade de quem estava prestes a fazer algo muito sério. "Senhor Jaime", ela disse. Ele ficou surpreso. Ela sabia o nome dele? Perguntei para o garçom. Ela explicou, como se tivesse lido o pensamento dele. Então abriu as mãos. Na palma dela havia moedas espalhadas, reais e centavos misturados, algumas verdejando de tão velhas. "Isso é para pagar a marmita de ontem." Jaime olhou para aquelas moedas. Havia talvez R$2,60 ali, juntados com um cuidado que ele conseguia imaginar. "De onde saiu esse dinheiro?" Ele perguntou, com uma voz mais baixa do que costumava usar. "Do meu cofrinho", ela disse com orgulho real. "Eu estava guardando para comprar um livro de princesa, mas aí eu pensei que o senhor comprou minha marmita e não era certo eu não pagar. Minha mãe fala que a gente tem que ser honesta sempre." Alguma coisa apertou o peito de Jaime naquele momento. Uma coisa pequena, mas real, que ele não conseguiu ignorar por mais que tentasse. "Guarda esse dinheiro", ele disse. "Vai comprar o seu livro. Mas a dívida..." "Não tem dívida. Senta aí." Bela olhou para a cadeira do lado. Olhou para ele. Subiu nela com a agilidade leve das crianças pequenas e pousou as moedas com cuidado na beira da mesa, como se ainda não tivesse desistido de pagar. Jaime pediu a marmita sem que ela precisasse pedir. Enquanto esperavam, Bela balançou as perninhas e olhou para a rua com aquela atenção curiosa que as crianças têm para o mundo. "Por que o senhor almoça sempre sozinho?" ela perguntou. "Porque eu prefiro." "Não fica triste?" "Não. Minha mãe fala que é triste comer sozinho. Ela fala que comida tem que ser com a família, todo dia, todo dia." "Sua mãe fala muita coisa", ele disse, mas sem rispidez dessa vez. "Fala sim, ela é muito inteligente." Bela disse aquilo com a certeza absoluta que só uma filha tem sobre a própria mãe. "Mas ela não pode almoçar comigo porque o patrão dela não deixa ela sair direito. Ela tem só 30 minutos e o restaurante é longe. Aí ela come lá aquela comida fria do refeitório." Fez uma careta expressiva. "Ela fala que o patrão dela é uma pessoa difícil."
Jaime ficou quieto por um momento. Difícil como? Difícil de todo jeito. Ela fala que ele não liga para funcionário, que só quer lucro, que trata todo mundo mal. Bela pegou um pedacinho de pão que estava na cestinha e mordeu com uma felicidade simples. Uma vez ela chegou em casa chorando porque ele mandou ela refazer um trabalho inteiro em um dia só. Um dia, ela ficou até meia-noite na empresa. E eu fiquei com a tia Dorinha esperando. Jaime olhou para a rua. Aquela conversa estava tocando em algum lugar que ele preferia não deixar ser tocado. Por que sua mãe não muda de emprego então? Bela olhou para ele com aqueles olhos azuis fundos e sérios. Porque não é fácil assim, senhor. A gente não tem dinheiro para ficar esperando um emprego novo aparecer. A vovó toma remédio caro todo mês. A tia Dorinha ajuda, mas a papelaria dela é pequenininha. Ela deu de ombros com uma naturalidade que doía de ver. Minha mãe fala que a gente vai melhorar. Ela fala isso toda noite antes de eu dormir, enquanto apaga a luz do meu quarto. Ela acredita muito. A marmita chegou. E Bela mergulhou nela com uma alegria tão real, tão descomplicada, que Jaime ficou olhando por um momento sem conseguir desviar os olhos. Quando foi a última vez que ele havia sentido aquela felicidade simples por uma refeição? Ele não lembrava. Talvez nunca. Nos dias seguintes, a rotina mudou sem que ninguém tivesse combinado. Bela aparecia toda tarde na mesma hora, subia na cadeira de sempre, comia a marmita de sempre e falava. Ela falava muito, contava histórias da escola, das amigas, da tia Dorinha que cantava no banheiro da loja e desafinava demais. Contava da vovó que gostava de novela e do gato que dormia no cobertor dela toda noite. E sempre voltava para a mãe. A mãe que chegava cansada, mas ainda dava boa noite com um sorriso. A mãe que fazia macarrão com ovo quando não tinha mais nada na geladeira e dizia que era macarrão especial da mamãe. A mãe que era o centro do mundinho daquela menina loira de olhos azuis. Jaime foi aprendendo, sem notar que estava aprendendo, a esperar por Bela. Chegava ao restaurante e antes de abrir qualquer relatório, ficava de olho na calçada. Quando ela aparecia com os cachinhos e o vestidinho do dia, ele sentia aquele aperto no peito de novo, só que cada dia um pouco menos pequeno. Foi numa quinta-feira, 2 semanas depois do primeiro encontro, que o mundo dele virou de cabeça para baixo. Era fim de tarde. A chuva começou a cair devagar, enquanto Jaime tomava um café na mesa de sempre. Pingos miúdos batiam no toldo verde com um som macio e constante, e o cheiro de terra molhada tomava o ar da calçada com aquela força boa que só a chuva de outubro tem. Bela havia saído antes com a tia Dorinha, mas então apareceu correndo pela calçada, diferente dos outros dias, com um sorriso aberto. "Senhor Jaime, minha mãe veio me buscar hoje. Ela saiu mais cedo." E então ele viu. A mulher que vinha pela calçada tinha cabelos castanhos presos num coque apressado, uma blusa branca de uniforme um pouco amassada e um crachá pendurado no pescoço que balançava no ritmo dos passos rápidos. Ela caminhava com aquele jeito de quem está sempre com pressa, sempre com peso no ombro. Mas quando avistou a filha correndo em sua direção, o rosto inteiro dela abriu num sorriso que parou o mundo por um segundo inteiro. "Belinha!" ela chamou, abaixando os braços. Bela pulou nela com força. A mulher a segurou, a levantou do chão e as duas ficaram ali abraçadas no meio da calçada molhada de chuva, enquanto o vento passava entre elas e o toldo pingava ao redor. Jaime olhou para o crachá. Grupo Stefanelli, Alana Sereno Mafra, setor administrativo. O café esfriou na xícara. O mundo continuou girando, mas dentro do peito de Jaime, alguma coisa parou completamente. Alana era funcionária dele. Ele era o patrão ruim. Era ele quem não liberava o almoço direito. Era ele quem havia mandado ela refazer o trabalho até meia-noite, enquanto a filha esperava com a tia.
Era ele de quem Bela falava todos os dias, com aquela naturalidade de criança que não sabe que as palavras doem. Alana olhou na direção do restaurante, seguindo o gesto animado de Bela, que apontava para a mesa de sempre. Os olhos dela encontraram os de Jaime. Ela reconheceu o rosto dele numa fração de segundo, e a cor sumiu das bochechas dela de uma vez. Ela sabia muito bem quem ele era. Bela, ela disse baixinho, sem tirar os olhos de Jaime. Esse é o seu amigo? É o senhor Jaime. Ele comprou minha marmita, mãe, e me deixa papar com ele todo dia desde quando eu era pequenininha. Há 2 semanas, Jaime disse, sem conseguir não sorrir um pouco. Alana abaixou a filha devagar, endireitou a blusa, e então caminhou até a mesa com a cabeça erguida e a coluna reta, com aquela dignidade de quem não vai se dobrar mesmo com o coração na garganta. Boa tarde, Sr. Stefanelli. Boa tarde, Alana. Bela olhava de um para o outro, os olhos azuis indo e vindo, sem entender por que os adultos tinham ficado tão sérios de repente. Eu não sabia que era a senhora, ele disse. Eu sei que não sabia. Ela segurou a mão da filha com firmeza. Vou pagar tudo que ela comeu aqui. Pode me mandar a conta. Não precisa pagar nada. Eu prefiro pagar. Ele olhou para ela por um momento longo. E Jaime Stefanelli, que havia olhado para planilhas e relatórios por 20 anos sem sentir absolutamente nada, sentiu algo que ele só conseguiu identificar depois. Vergonha. Uma vergonha real, que queimou de dentro para fora. Alana, ele disse. Por favor, senta um momento. Ela hesitou. Olhou para Bela, que já havia subido na cadeira de sempre, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Só um momento, ele repetiu, com uma voz que não era mais a do escritório. Ela sentou. A chuva continuou batendo mansa no toldo, enquanto os 3 ficaram ali. Os 2 adultos com a xícara de café entre eles e a menina com a marmita que Nilson havia trazido sem precisar ser pedido. Jaime conversou com Alana com mais cuidado do que havia conversado com qualquer pessoa em anos. Ela tinha 28 anos, havia entrado no grupo Stefanelli como assistente e subido para o administrativo por mérito, sem indicação de ninguém. Em 20 minutos de conversa, ele percebeu que ela enxergava falhas no processo da empresa que nenhum dos gerentes havia sequer percebido. Por que você nunca levou essas ideias para a chefia? Ele perguntou. Ela deu uma risada curta, sem ironia. Mas levei. Fui ignorada 3 vezes. Jaime não respondeu. Olhou para a calçada, para a chuva que estava diminuindo, para os pingos que faziam rodelas na poça em frente ao restaurante. E ficou em silêncio por um tempo longo. Nos dias seguintes, o grupo Stefanelli começou a mudar. Jaime apareceu em andares que nunca havia visitado. Conversou com pessoas que até então eram apenas nomes em planilhas. Estendeu o horário do almoço para 1 hora inteira. Mandou melhorar a comida do refeitório. Criou um canal onde qualquer funcionário podia enviar sugestões sem precisar assinar o nome. Eram pequenas coisas, mas as pessoas notaram e comentaram. E toda tarde, no restaurante de toldo verde desbotado, ele ainda sentava na mesma mesa. Bela aparecia como sempre, miúda e loira e cheia de histórias. E Alana, quando conseguia, aparecia no fim do expediente para buscar a filha, e ficava um pouco. Às vezes tomava um café. Às vezes, Bela ficava no colo dela enquanto os 2 adultos conversavam sobre a empresa, sobre ideias, sobre o Brasil e sobre a vida. E naquelas conversas, entre um assunto e outro, havia risos. Risos que Jaime não estava acostumado a dar, mas que saíam com uma facilidade que o surpreendia. Uma sexta-feira à tarde, Bela havia saído com a tia Dorinha para uma consulta médica. E Alana havia passado no restaurante para avisar, mas acabou ficando. Sentaram os 2 na mesa de sempre, enquanto o restaurante foi esvaziando ao redor deles. O garçom Nilson recolhendo as outras mesas educadamente.
o sol descendo por trás dos telhados e tingindo o céu de laranja e vermelho sobre Campinas. "Você mudou", Alana disse de repente, olhando para ele com aqueles olhos verdes sérios. "Mudei? Todo mundo na empresa está percebendo. As pessoas estão falando." Ela enrolou o guardanapo com os dedos. "O que aconteceu?" Jaime ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para ela de verdade, sem desviar. "Uma menina de 5 anos me ensinou que eu não enxergava as pessoas", ele disse. "E a mãe dela me ensinou que já era hora de enxergar." Alana ergueu os olhos para ele. Havia algo naquele olhar dela que ele não esperava encontrar. Não havia mais medo do patrão. Havia uma mulher olhando para um homem. "Jaime", ela começou com a voz mais baixa. Ele não respondeu com palavras. Devagar, com todo o cuidado do mundo, Jaime estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Seus dedos deslizaram gentilmente entre os dela, entrelaçando-os com ternura. Alana não recuou. Ao contrário, seus dedos se encaixaram nos dele, aceitando o toque com uma confiança quieta. Por alguns segundos ficaram assim, mãos dadas sobre a toalha branca, a luz dourada da tarde envolvendo os dois como um véu suave. Só então, Jaime se inclinou para frente devagar, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Mas Alana não recuou. Seus olhos se fecharam suavemente um instante antes dos dele. O beijo foi leve, doce e cheio de emoção. Um toque delicado dos lábios que carregava toda a ternura que ele guardara por tanto tempo. Foi como se, naquele momento, ele estivesse entregando a ela não apenas um beijo, mas a promessa silenciosa de que queria cuidar daquele sentimento que nascia entre eles. A tarde dourada pareceu suspender o tempo ao redor dos dois, transformando o simples gesto em algo puro e inesquecível. Depois, ela abriu os olhos. E havia um sorriso pequeno e real naquele rosto que ele havia decorado sem perceber quando tinha sido. "Que foi isso?" ela disse, quase sussurrando. "Honestidade", ele respondeu. "Aprendi com a Bela." Ela riu. Um riso de verdade, com som solto, e Jaime achou que havia passado a vida inteira sem ouvir uma coisa tão boa quanto aquele riso naquela tarde. Nos meses que se seguiram, a história de Jaime e Alana aconteceu com a firmeza e a calma das coisas que são certas. Ele a convidou para fazer parte de um grupo interno de melhoria de processos, e ela deu a ele ideias que haviam ficado represadas por anos. A empresa cresceu de um jeito diferente, com mais gente satisfeita, com menos turnover, com resultados que os números confirmavam, mas que a alma da empresa é que provava. E fora do trabalho, eles construíram algo juntos, com cuidado e com alegria. Ele foi jantar na casa das 3 pela primeira vez numa tarde de sábado. A vovó Nessie o recebeu com um pedaço de bolo de fubá ainda quente, que era o melhor que ele havia comido em 42 anos de vida. Bela sentou no colo dele depois do jantar e pediu que ele lesse o livro de princesa que havia comprado com as moedinhas do cofrinho. E ele leu, com a voz hesitante de quem nunca havia lido história para criança antes, errando nas vozes dos personagens, e Bela não reclamou nenhuma vez. "O senhor lê bonito", ela disse, com os olhos pesados de sono. E ele não respondeu, porque a garganta havia fechado por completo. 2 anos depois, numa manhã de julho, com o sol de inverno batendo manso e dourado sobre Campinas, Jaime Stefanelli se casou com Alana Sereno Mafra, em uma cerimônia luxuosa, do jeito que Bela sonhou para a mãe. A cerimônia rodeada de flores e cristais no teto do salão. Bela, com 7 anos, usou um vestido branco com um laço azul igual à cor dos olhos dela e levou as alianças com uma seriedade de quem estava cumprindo a missão mais importante do mundo. Quando o celebrante perguntou se havia algum impedimento para o casamento, Bela ergueu a mãozinha. A cerimônia parou.
Todos riram. Alana levou a mão à boca. Jaime se abaixou e olhou para ela no olho. Você tem algum impedimento, Bela? Ela pensou bem sério por uns 2 segundos. Não, eu só queria saber se agora o senhor pode ser meu pai. Jaime ficou de joelhos, bem na frente dela, com os olhos marejados, sem se importar com o terno, ou com os convidados, ou com absolutamente mais nada no mundo, além daqueles olhos azuis que o olhavam esperando uma resposta. Posso, ele disse. Prometo ser o melhor pai do mundo. Bela o abraçou com os 2 braços ao redor do pescoço, forte, do jeito que as crianças abraçam quando acreditam de verdade. E Jaime fechou os olhos e a abraçou de volta, e soube com toda a certeza que aquela menina loira de olhos azuis havia chegado àquela mesa de restaurante para salvar muito mais do que o almoço dela. Ela havia salvado ele. 3 anos depois do casamento, Alana deu à luz um menino. Chamaram de Heitor. Bela disse que o nome era bonito, mas que ela preferia ter chamado de Bolinha, e a família riu daquilo por uma semana inteira. Jaime realizou o sonho que Alana havia guardado no coração sem nunca ter dito em voz alta. Montou dentro do grupo Stefanelli uma creche para os filhos dos funcionários, com professoras de verdade, com parquinho, com comida quentinha. Alana foi a primeira diretora do projeto. No dia da inauguração, a primeira criança a passar pela porta da creche foi a filha de uma funcionária do setor de limpeza que há anos não sabia com quem deixar a menina durante o expediente. Jaime ficou de pé na porta, com Alana ao lado, com Bela segurando a mão dele e o pequeno Heitor no colo, olhando aquela cena, e sentiu que finalmente sabia o que era estar em paz de verdade, com o mundo, com as pessoas e principalmente com ele mesmo. Tudo havia começado com uma pergunta pequena, simples e honesta. Senhor, eu posso papar com você? E ai, o que você achou dessa história? Me conta nos comentários. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Obrigado por estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima história.